Paz seja convosco. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Ezequiel capítulo 25. A vingança de Deus contra os inimigos de Israel. Quem são esses inimigos e como será essa vingança? Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel capítulo 25. Deixa eu só colocar aqui a legenda, que não estava certo. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Aleluia. Agora sim, na legenda, Ezequiel 25. Glória a Deus. A vingança de Deus contra os inimigos de Israel. Glória a Jesus. Se você não me segue ainda, eu sou o pastor João Neres. Estou lendo a Bíblia toda. Só faltam 22 livros para nós concluirmos, para a glória de Deus. E é lendo e explicando. Sempre oramos por Israel antes de começar a nossa live. Bondoso Deus e Pai, eu oro pela nação de Israel, pela descendência de Abraão, pelo bichinho de Jacó. Peço que o Senhor tenha misericórdia da cidade de Jerusalém. Assim nós oramos, pedindo paz sobre Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém. A vingança de Deus contra os inimigos de Israel. Quem assistiu o filme Deixados para Trás, não me lembro agora se é no 1 ou no 2, acho que é o 2, tem um momento no início do filme que todos estão fugindo a um ataque a Israel e o repórter está do lado de um rabino e de repente muitos jatos passando, uma chuva de jato, de aviões bombardeando, e aquele repórter pergunta ao rabino: Rabino, quem está atacando? E o rabino responde: pode ser qualquer um. Ninguém tem tantos inimigos como Israel. Então, o capítulo de hoje não vai listar todos os inimigos de Israel, porque são muitos. Mas Ezequiel 25 fala de uns 3 inimigos, né? Bem pontuais aí, bem destacados na Bíblia. E esses 20 e poucos versículos aqui, do capítulo 25, para esclarecer com relação a esses inimigos. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles. Quem são os amonitas? São os descendentes da filha de Ló, num incesto com seu próprio pai. São filhos de Ló com a sua própria filha, amonitas e moabitas, 2 povos que eram amaldiçoados por Israel por conta disso e se tornaram inimigos ferrenhos de Israel. E aqui a Bíblia vai destacar para Ezequiel dirigir o seu rosto contra os amonitas. Por quê? Porque todos esses inimigos estão se alegrando com a queda, com a ida de Israel para o cativeiro. Nós vimos aqui nos capítulos anteriores que o juízo de Deus está sobre a nação de Israel. Mas agora Deus vai trazer juízo sobre todos que se alegraram com a queda de Israel. Isso é muito, muito interessante para os nossos dias, porque nós estamos num contexto aí em que pessoas estão se alegrando porque crianças foram degoladas em Israel. É lamentável, mas está acontecendo nos nossos dias. Passeatas e manifestações e governos se declarando a favor de certos grupos terroristas como o Hamas. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Versículo 3. Travando, destrava, 1, 2, 3. Voltou. E diz aos filhos de Amon:
os amonitas, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, porquanto tu disseste, contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Esse aqui é de risada. Ha. Se fosse hoje o profeta atualizado, escreveria kkkk. É isso aí. Eles se alegraram, kkkk, porque Israel estava indo para o cativeiro e o templo estava sendo destruído. Então, a palavra do Senhor vem contra esses que se alegram contra a queda de Israel. Portanto, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerão seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e eles beberão o teu leite. Esse é o castigo, a vingança de Deus contra o inimigo de Israel chamado Amon, de onde vêm os amonitas. E farei de Rabá uma estrebaria. Rabá, na terra de Amon. Estrebaria de camelos. E dos filhos de Amon, um curral de ovelhas. E sabereis que eu sou o Senhor. Uma devastação. Essa é a vingança de Deus contra Amon. Porque assim diz o Senhor Deus, porquanto bateste com as mãos e pateaste com os pés, dançaste, e com todo o desprezo do teu coração, te alegraste contra a terra de Israel. Há um juízo contra quem se alegra com a queda de Israel, com a queda do cristão, com a queda do justo. Há um juízo. Deus é tão justo que ele não se alegra nem na morte do ímpio. Quanto mais alguém se alegrar com a queda do justo. Deus abomina isso. E está vindo aqui um juízo de Deus contra o primeiro inimigo destacado no capítulo 25, que é Amon, que são os amonitas. A vingança de Deus contra o inimigo de Israel chamado Amon. Portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, Amon, e te darei por despojo aos gentios, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo. E saberás que eu sou, aquele que falou com Moisés, eu sou o que sou, eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porquanto dizem Moabe e Seir. Opa, estava em Amon, passou para Moabe, que é o irmão dele. Né? Então, as filhas de Jó tiveram os amonitas e os moabitas. Né? Moabe, se não me engano, significa filho do meu pai. Fruto de um incesto. Dizem Moabe e Seir. Eis que a casa de Judá é como todos os gentios. Seir é como se fosse a capital de Moabe, uma montanha muito famosa. Portanto, eis que abrirei o lado de Moabe, desde as suas cidades da fronteira, a glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Deus vai devastar essas cidades, que são as principais cidades de Moabe. E aos do Oriente, alô do Oriente, contra os filhos de Amon. Então, os do Oriente virão contra os filhos de Amon. Está falando de Moabe e agora de Amon novamente. O entregarei em possessão para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Uma hora fala Amon, outra hora fala Moabe. São irmãos que se tornaram duas nações inimigas ferrenhas de Israel. Também executarei juízo sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porquanto Edom,
Peraí. Era Amon e era Moabe. Agora apareceu aqui, irmã Vera, de repente o Edom. Quem é Edom? Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá. E se fez culpadíssimo quando se vingou deles, quando se vingou de Judá. Para quem não sabe, Edom é um dos nomes de Esaú. Então, Edom aqui se refere a uma parte dos árabes. Mais especificamente, esses que se levantam para se vingar de Israel. Ok? Então, esse povo louco que comete atos terroristas, de verdade, lá são atos terroristas, né? São descendentes de Edom, ou descendentes de Esaú. Quem quiser saber mais sobre as origens bíblicas históricas do conflito entre Israel e palestinos, eu tenho um vídeo aqui no canal com esse tema, né? As origens bíblicas e históricas do conflito entre Israel e palestinos. E eu começo justamente falando de Ismael e Isaac, depois de Jacó e Esaú. De Esaú é Edom, ok? Então falamos de Amonitas, Moabitas e agora Edomitas, que quando se juntam são todos inimigos de Israel. 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a minha mão sobre Edom e arrancarei dela, na cidade, homens e animais, e a tornarei em deserto. Desde Temã até Dedã cairão a espada, né? São os povos do deserto. E exercerei a minha vingança sobre Edom. O tema de hoje é a vingança de Deus contra os inimigos de Israel. Já se vingou de Amon, já se vingou de Moabe e agora está se vingando de Edom. Pela mão do meu povo de Israel. Exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. Ou seja, Israel vai executar a minha vingança. E farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Versículo 15. Também, assim diz o Senhor Deus, porquanto os filisteus, outro inimigo, falamos de moabitas, amonitas, falamos de edomitas, e agora vamos falar de filisteus. Veja que esse povo todo se juntou, e o que existe hoje em boa parte da Palestina é uma mistura de todos esses povos, mais uma mistura de alguns que vieram da África. Assim diz o Senhor Deus, porquanto os filisteus se houveram vingativamente e executaram vingança com desprezo de coração para destruírem com perpétua inimizade. Meu Deus, eu não tinha prestado atenção nesse versículo. Perpétua inimizade. Bem, filisteu é uma das origens dos palestinos, ok? Filisteus, um povo que se dividia em 5 cidades ali, conhecida hoje como faixa de Gaza. Gaza era um dos 5 príncipes filisteus. Tem Gate, tem Gaza. O gigante Golias era de Gate, uma dessas cidades. E sempre foram inimigos ferrenhos de Israel. E o tema de hoje é a vingança de Deus contra os inimigos de Israel. E por que Deus está se vingando? Porque eles praticaram destruir Israel com perpétua inimizade. Meus amigos, você pode procurar na internet e vai achar, tem crianças de fralda
sendo ensinadas a jogar pedra na cerca de Israel, nos soldados de Israel. É um ódio ferrenho. As crianças brigavam no ventre de Rebeca. E aí fica difícil apartar a briga hoje, mas é realmente uma perpétua inimizade. E a origem dessa perpétua inimizade é uma doença dos inimigos de Israel que não querem a amizade, não querem a paz, não querem a terra. Eles querem exterminar Israel. E, obviamente, nós, pela Bíblia, entendemos que isso é espiritual. Isso é assustador. E nós estamos com Israel, porque Israel, apesar de, do ponto de vista da salvação, eles precisarem reconhecer Jesus como Messias e precisarem ser salvos, isso é outra história. Como nação, eles têm uma promessa de Deus. E Deus está com Israel. Esse povo se alegrou destruindo Israel com perpétua inimizade. Que palavra! Isso define todo o ódio desses grupos extremistas, porque tem muita gente boa na Palestina, tá, minha gente? Fique bem claro, tá? A maioria são de pessoas inocentes, assim eu creio. Mas os grupos extremistas exercem essa perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus e arrancarei os quereteus, que são descendentes, e destruirei o restante da costa do mar, faixa de Gaza. E executarei sobre eles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Só 17 versículos, eu falei 20, tem menos, 17. A vingança de Deus contra os inimigos de Israel. Amanhã, continuamos a leitura no capítulo 26. Eu estou cada dia mais impressionado com o livro do profeta Ezequiel. Veja como, antes de Cristo, 590 e poucos anos, quantas informações maravilhosas Ezequiel nos traz no seu livro. Vamos orar pelo Brasil? Senhor Deus bendito e eterno Pai, eu oro pela nação brasileira e rogo, ó Deus, que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Cremos que estamos debaixo da promessa do Pai Abraão e da bênção e rejeitamos todo acordo ao contrário. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Você disse amém? Levante a mão onde estiver, em qualquer lugar do país ou fora do Brasil. Diga: Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Antes de sair, se inscreva no canal do Vovô da Radassa e tenha acesso a esses 44 livros que já foram lidos. É só escolher a playlist. Você abre o canal Pastor João Neves, aí tem lá vídeos, tem ao vivo. Alguns você vai encontrar em ao vivo, outros você vai encontrar em vídeos, tá? Tem shorts, que é aqueles videozinhos de 1 minuto, shorts, e tem na playlist lá tem também pregações e outras coisas. Então você clicou na playlist, aí você escolhe o livro. Na playlist vai aparecer João, 1 João, 2ª, 3ª, Mateus, Gênesis, Êxodo, Lucas. Está nessa sequência aí, tá? Eu não fiz na sequência que está na Bíblia, eu fui lendo, né? Novo e Antigo, né? E estão aí esses livros para você tirar suas dúvidas, preparar sua aula e etc. E para a glória de Deus, hoje já está aí 3.379, já passou, já temos 3.380 a última vez que eu olhei. Nesse momento já deve ter passado. Para a glória de Deus, daqui a pouco estamos chegando aos 5.000. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados. A vingança de Deus contra os inimigos de Israel foi o tema de hoje. Amanhã voltamos no mesmo horário, 17 horas, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Um abraço a todos e a paz do Senhor.